Olá, amigos do canal Crescer na Fé. Mais uma vez estamos aqui para o nosso encontro para falar sobre a Palavra de Deus. Caminhando dentro das Sagradas Escrituras, a partir da história, pelo menos até onde podemos ter relatado de Israel, nós vamos conhecendo um pouco mais o processo da escritura sagrada, todo o processo que levou à escrita da Bíblia. Hoje o nosso tema ainda continua falando a partir do finalzinho do Êxodo, estamos já às portas da conhecida ou chamada Terra Prometida. Vamos falar de dois livros importantes, o livro de Josué e o livro de Juízes. Vamos fazer alguns comentários que serão muito importantes para a nossa compreensão. Então fique conosco e, se você não for inscrito, se inscreva no canal, aperte aí o sininho, acione o sininho para você receber as notificações e assim vamos juntos crescendo na fé e no conhecimento da Palavra de Deus. E no desejo de fazermos tudo e só aquilo que Deus quer, nós pedimos também a intercessão da nossa Mãe Maria, para que nós possamos aqui estarmos em sintonia com a vontade de Deus. E assim convido você ao nosso momento oracional, antes de começarmos aí o nosso comentário sobre as Sagradas Escrituras. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos amigos, aqui do canal Crescer na Fé, em termos, digamos, cronológicos, nós estamos aí por volta do ano 1200 antes de Cristo. Estamos refletindo sobre o período em que o povo, terminando a sua travessia no deserto, ele vai adentrar a Terra Prometida, ou a Terra de Israel. E eu gostaria de retomar com você um pouquinho daquela nossa linha do tempo, não é? Aquela nossa linha do tempo vai nos situar mais uma vez dentro desse contexto para que a gente possa, então, entender os contextos que estão envolvendo este momento histórico do povo de Deus. Então acompanhe conosco aí na sua tela, novamente, em que momento, em que altura nós estamos dentro da nossa história, antes que a Bíblia começasse a ser escrita. Como você pode perceber, aí por volta do ano 1200, nós temos então a transição de Moisés para Josué. E com Josué, nós estamos exatamente no período em que o povo começa a habitar a terra de Canaã, ou a terra de Israel. E neste período, dois livros são importantes para a nossa compreensão do que está em volta dessa história que o povo passa então a contar. O livro de Josué e o livro de Juízes. Gostaria então de tomar contigo, e se você agora tem, pode tomar esse texto sagrado, para que a gente compare basicamente dois relatos bíblicos e a partir deles nós vamos fazer aqui alguns comentários, certo? O primeiro deles é o livro de Josué, aí no seu capítulo 3, dos versículos 14 até o versículo 17. Josué
3, 14 a 17. É a passagem que relata a travessia do rio Jordão. Diz o texto sagrado: Ora, quando o povo deixou suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança estavam à frente do povo. Assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão e que os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transborda pelas suas margens durante toda a ceifa, as águas que vinham de cima pararam e formaram uma só massa a uma grande distância, em Adã, cidade que fica ao lado de Sartã, ao passo que as águas que desciam em direção ao mar da Arabá, o mar salgado, ficaram inteiramente separadas. O povo atravessou defronte de Jericó. Os sacerdotes que transportavam a Arca da Aliança de Javé detiveram-se no seco, no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava pelo seco, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. O texto que acabamos de ouvir, de ler, fala da travessia do Jordão. E se você puder puxar um pouquinho na memória, vai notar que esse texto ele é bastante semelhante na sua narrativa ao texto da passagem do Mar Vermelho, onde o povo então era conduzido por Moisés. De uma certa maneira, nós começamos a olhar para este livro e a nos perguntar qual é a sua intenção, como ele foi elaborado. E por que nós fazemos isso? E por que é importante fazer isso? Porque se você está lendo as Sagradas Escrituras, e estamos neste ponto, neste período, que narra mais uma etapa importante da vida do povo de Deus, você vai perceber que um outro livro, o de Juízes, praticamente narra também essa história. Então as histórias, na verdade, dos dois livros, elas como que se complementam e às vezes, dependendo do que nós estamos lendo, talvez dê a impressão que elas sejam até contraditórias no seu aspecto. Aliás, nós vamos ver um texto que também, em Juízes, vai nos ajudar a compreender um pouco isso. Mas a partir daí, quais as considerações importantes a fazermos? Quando nós fazemos uma primeira leitura a partir do relato da entrada do povo na terra de Canaã, porque era assim chamada hoje a terra de Israel, nós temos normalmente a ideia de que este povo, então, vindo do Egito, passou pelo deserto e aí chegou de frente ao Jordão, como nós vimos no relato, aconteceu a travessia, eles atravessaram praticamente, como diz o livro do Êxodo, a pé enxuto, e depois, na sequência, você vai poder perceber que o relato vai falar da conquista dessa terra. Uma das cidades mencionadas, e talvez o relato mais conhecido, é exatamente a cidade de Jericó, que então o povo teria conquistado. Josué, os sacerdotes, eles percorrem 7 vezes a cidade, o entorno das cidades. Dessa cidade, as cidades eram muradas, como era comum
naquela época, por questões evidentemente de segurança e tudo mais, e as trombetas são tocadas pelos sacerdotes, e aí, ao mando de Josué, as muralhas caem, evidentemente, depois do toque das trombetas, e a cidade é invadida e eles conquistam esta cidade. Tudo isso nos dá um contorno, uma ideia de que Israel, ele chegou nesta região e foi conquistando as cidades pelo seu poderio militar, pelo seu poderio, vamos dizer assim, a partir do seu exército. Mas nós nos perguntamos aqui uma coisa: será que o relato aconteceu, o fato aconteceu exatamente desta maneira, ou nós precisamos fazer algumas considerações a respeito disso? A conquista foi feita exatamente assim, com todo esse sucesso, sucessivamente de cidade em cidade, como o texto nos coloca, ou ele tem alguns outros elementos que nós hoje, olhando de longe, precisamos considerar para que a nossa compreensão seja de acordo com o que foi escrito e não com a nossa própria visão do que temos hoje, não é? Mais uma vez eu lembro você, toda vez que nós vamos ao texto sagrado, nós não podemos tirar o texto do seu contexto, porque senão, de uma certa maneira, nós estaríamos traindo o próprio sentido do texto. Isto é muito importante. Por isso que às vezes nós temos dificuldades em compreender o texto sagrado, porque se lermos na sua literalidade, tirando ele do seu contexto, consequentemente, a nossa interpretação vai realmente ficar um tanto quanto difícil, porque hoje os nossos conceitos, as nossas realidades são outras que não a do povo que estava vivendo naquela época. Então eu gostaria de fazer uma comparação a partir do que você talvez já tenha lido, porque foi essa a nossa sugestão para você, ler o livro de Josué. Então você vai lendo o livro de Josué e praticamente ele é um épico. As conquistas vão acontecendo, inclusive, não é? Diante até de uma quantidade grande de povos ou de pessoas naquela cidade, e você vai perceber que Josué manda à frente os seus batedores para olhar como é que estava a região, não é? Para que o seu exército pudesse então invadir. Quando nós olhamos, por exemplo, agora o livro de Juízes, nós vamos perceber lá no seu capítulo 1, versículo 19. Então, no livro de Juízes, capítulo 1, versículo 19, vai servir para nós de ponte para comparação e para algumas considerações importantes na nossa abordagem deste período importante do povo de Deus e da compreensão por que foi escrito também desta forma. Então acompanhem comigo no livro de Juízes, capítulo 1, no versículo 19. E Yahvé esteve com Judá, o qual tomou posse da montanha, mas não expulsou os habitantes da planície, porque tinham carros de ferro. Ou seja, se nós separarmos bem, neste simples versículo, nós vamos perceber que, embora nós de fato não tenhamos hoje condições de dizer como essa entrada na terra ela se deu, nós vamos perceber que alguma dificuldade eles tinham. Porque este povo que lá vivia, pelo menos pelo registro, diz que eles já tinham um certo acesso ou domínio à época do ferro, à era do ferro, não é? E eles tinham então desenvolvido carros. E os carros, na antiguidade, ou aquelas carruagens, não é? Serviam também de instrumentos de guerra. E se você e eu pensarmos bem, nós poderíamos imaginar o seguinte:
O que um povo que vem do deserto, que está passando por um período de deserto, como que ele teria tanta capacidade de se preparar belicamente para entrar numa terra que, consequentemente, já estava habitada? Canaã não era uma região deserta. Nós já vimos aqui, não é? Ela, na verdade, sempre foi habitada, até por sua posição geográfica. Se ela ficava entre, por exemplo, o Egito e a Mesopotâmia, dois grandes polos, essa terra, no mínimo, era uma terra de bastante trânsito. Então não era uma terra onde, de repente, um punhado de gente chega, se estabelece e forma ali a sua nação. Com certeza, outros povos já viviam ali. Aliás, pelo próprio nome, ela tem o nome de Cananeia porque lá viviam os cananeus, ligados talvez aí ao comércio de púrpura, é uma das possibilidades. Mas o detalhe interessante que nós podemos concluir é que haviam porções de habitantes dentro desta região. E por que eu digo porções? Porque eles não formavam uma nação, eram o que comumente se chama cidades-estados, agrupamentos que viviam na mesma região, mas de uma forma autônoma e independente. Isso também nos leva a considerar que, por não haver uma unidade, uma hegemonia dentro daquele espaço, também isso favorece invasões vindas do exterior, não é? Porque se não são unidos, se não são uniformes, né? Se não são um povo, eles são suscetíveis de invasões. Esse é um dos aspectos que pode ter facilitado a invasão de outros povos e talvez algum agrupamento pertencente ao povo que depois vai se tornar o povo de Israel. E é exatamente esse contexto que eu gostaria de analisar com você entre esses dois livros. Nós temos no livro de Josué este relato muito épico da queda das muralhas e tudo mais, não é? Mas no livro de Juízes nós percebemos uma coisa muito interessante. Fala de um povo das montanhas. A região onde está situado Israel, ela é muito montanhosa. E pouca parte você tem de planície. E evidentemente, como diz o ditado, quem chega primeiro bebe água limpa, se essa região já era habitada, a planície, que é o lugar mais fértil, com certeza já estava sendo habitada por outros povos. Restou que região para o então chamado povo de Israel? As montanhas. Eles se localizavam, se instalaram então nessas regiões montanhosas. Então aqui, quando você for ler o livro de Josué e o livro de Juízes, tenha consigo esta consideração. Se eles entraram e dominaram a terra, no mínimo, não foi um domínio de imediato. Isso deve ter levado um certo tempo. Quantos deles, de fato, entraram através dessa narrativa de Josué? Nós não sabemos. Talvez seja um agrupamento de pessoas. Mas provavelmente outros ou outras tribos, talvez até pertencente a essa mesma ramificação, já estava instalada nesta terra. Fato é que, com o passar do tempo, este povo, lembra lá do Egito, também foi crescendo, foi de uma certa maneira se unindo e por algum aspecto, talvez de fé, este povo passou a exercer um domínio sobre aquela região. E este povo, através da sua fé, conseguiu suplantar aqueles que lá haviam. Se foi por meio bélico ou não, ou os dois,
De fato, nós, na verdade, não sabemos, mas nós sabemos que a convivência naquele espaço e a interpretação dos fatos à luz da fé foi dando a esse agrupamento de pessoas a identidade, que depois nós vamos ver muito bem relatada, num sentido teológico, evidentemente, as 12 tribos de Israel, que vai ganhar o seu ponto alto a partir da monarquia. Mas, nesses 2 livros, você agora vai ficar com essas impressões. Por isso que o livro de Josué é um livro um pouco mais épico e até litúrgico. Veja, nós temos arca, temos sacerdotes, temos uma coisa muito organizada, é quase que uma liturgia, para dizer para o povo, é preciso preservar a fé. A fé nos dá identidade, e a identidade nos forma como povo, e se permanecermos assim unidos, nós seremos uma grande nação. Mas o processo, ele levou um certo tempo e teve lá também as suas dificuldades, própria do momento, que é relatado no livro dos Juízes. E agora, terminando este nosso encontro, nós, inclusive, sugerimos a você que leia agora o livro de Juízes. Você vai ver praticamente uma continuidade da história do livro de Josué, mas com outros contornos. E assim nós vamos entendendo melhor o processo de escrita da Bíblia. Até o próximo encontro.